Tudo bom, pessoas? Meu nome é Matheus, sou um colecionador de HQs e esse vício já me dominou. Sejam bem-vindos. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e já deixem o like nesse vídeo também. E muito obrigado por aqueles que se inscreveram no canal, isso me ajuda muito. Rumo aos 200 inscritos. Será que dá? E me segue no X também, o link está na descrição do vídeo. Obrigado. Nesse vídeo vamos continuar a história de Absolute Superman do arco The Last Dust of Krypton, parte 2. No português, o último pó de Krypton. Eu já fiz a parte 1 dessa história, eu vou deixar no card aqui em cima. Então pra quem não viu, vá lá e veja e depois venha pra cá assistir esse vídeo. E se você já viu a parte 1, fique por aqui mesmo, ok? Vamos à história. Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. Nossa história continua com um flashback em Krypton, há 6 anos atrás. Vemos Kal-El fazendo ali uma espécie de aula home office, uma espécie de entrega de trabalho. Kal-El se mostra preguiçoso. O professor, através da chamada de vídeo, vai enaltecendo os bons trabalhos dos alunos, até que chega a vez de Kal-El, e o professor acha o trabalho do menino estranho. O professor fala que o trabalho sobre os perigos que os madeireiros enfrentam nas florestas de vidros de Orrica não parece muito autêntico, como se ele tivesse copiado de algum lugar, e questiona se ele tirou as informações do Luminário dos Clérigos. Kal-El fala que ele escreveu tudo. Desconfiando, o professor fala que quer conversar com os pais de Kal-El. Voltamos para o Brasil. A agente Lois pede para o kryptoniano ficar de joelhos, que ele está sendo detido pela corporação Lazarus. Lois prendeu Superman com uma algema a seu braço. A tecnologia do traje, conhecida como Sol, pede a Kal-El que ele fuja dali imediatamente. Kal-El puxa seu braço, levando Lois junto, dizendo que precisa tirar aquela algema primeiro. Porém, Kal-El não consegue arrancar a algema. Lois aponta a arma dizendo para que se ajoelhe. Kal-El, conversando com o traje, pergunta do que são feitas as algemas. Sol fala que Kal-El está fraco e que está vulnerável. Kal-El fala que está algemado à mulher e que não tem o que fazer agora, e pede que arranque o braço da agente, no que Lois acerta uma rajada de energia de sua arma na cara do kryptoniano. Sol fala que irá lidar com as algemas. Uma espécie de energia solar começa a envolver o braço dos dois. Lane entra em contato com seus superiores e fala que o traje do kryptoniano é reativo e que uma espécie de energia está subindo sobre seu braço. Kal-El manda que Sol não machuque Lois no processo. Sol fala que não é com ela que tem que se preocupar. No que, diante de Kal-El, os militares da Lazarus aparecem em sua frente. Os pacificadores mandam o kryptoniano soltar a agente Lois, dizendo que não resista à prisão. Vendo a energia subindo o braço de Lois, eles deduzem que o Superman está atacando Lois. Nisso, o comando é dado para que abram fogo sem dó. Tanto os soldados como os pacificadores começam a disparar. Kal-El, vendo que os tiros iriam pegar em Lois, ele entra na frente recebendo os tiros. Lois pede ao Superman que tire aquilo dela. Kal-El fala a agente que ela já esqueceu que foi ela quem colocou as algemas. Sol fala que o metal da algema é fascinante. Ele consegue se regenerar antes que ela consiga cortá-lo. Kal-El fala que eles não têm tempo, no que Lois outra vez dispara uma rajada na cara de Kal-El. O kryptoniano pede que ela pare de fazer isso. Lois fala que agora ele está falando com ela. Kal-El fala que Lois está tornando a vida dele muito difícil, inclusive difícil de salvá-la. Lois fala ao Superman que a Lazarus não quer ele morto, apenas de joelho. Kal-El faz uma espécie de escudo para se defender dos tiros. Escudo esse, feito com o pó solar que sai de seu traje. Kal-El pergunta a Sol sobre as algemas. Sol responde que ainda não conseguiu cortá-las. Kal-El pede para Sol usar o pó para segurar a agente e que não deixe ela rasgar no meio. Lois grita perguntando o que vai acontecer. Superman dá um super salto. A agente Lois grita. Em sua cola, tanques voadores da Lazarus. Os pacificadores dentro do tanque observam aquilo não acreditando. Após o momento de incredulidade, eles falam que o alvo está na mira e questionam seu superior se podem disparar. O superior fala que a permissão foi concedida, porém o diretor quer que não matem o alvo. E o superior fala que o sistema Brainiac aconselha que usem munições químicas. O pacificador fala que está tudo bem, porém ele não pode garantir a segurança da agente Lois. O superior fala que isso não é um problema. Nisso, os pacificadores disparam contra o Superman. O kryptoniano fala com Sol. Sol diz que está vendo, no que os mísseis são mais rápidos e acertam o Superman em cheio, causando uma explosão, fazendo-o cair sobre uns barracos. Superman pousa com Lois nas mãos, como se não fosse nada, no que outra vez, do nada, Lois dispara outra vez a arma no rosto do kryptoniano, que faz com que Kal-El fique meio atordoado. Nisso,
Rapidamente Lois entra em contato com seu superior dizendo sua localização. Kal-El manda Sol cortar a transmissão da agente. Sol rapidamente corta a transmissão. Superman, depois do disparo de Lois, fala que salvou a vida dela algumas vezes, e mesmo assim ela quer o prender. Lois rebate o kryptoniano dizendo que ele a pôs em risco, não se entregando. Lois fala que o Superman pôs todo mundo em perigo e pergunta o que ele é. Superman responde que é um filho da lama, tentando sobreviver. Lois os descreve então que ele é um hippie à prova de balas que pula alto, e completa perguntando o que é seu traje e quem é Sol, já que as pessoas precisam saber. Kal-El a rebate dizendo que a Lazarus não se importa com ninguém, e que pra ela, eles são só um monte de gado. Lois brava fala que ele não a conhece. Kal-El chama Lois de arrogante, e completa dizendo que pessoas como ela estão destruindo seu próprio planeta. Sol manda Kal-El parar de falar. Kal-El questiona se Sol já tirou as algemas. Lois questiona de que planeta ele é, no que naquele momento, uma explosão acontece ao lado deles. Era os pacificadores. Superman grita que todos saiam das ruas, que procurem um local seguro. O kryptoniano levanta um carro com uma das mãos e, olhando para Lois, fala que é isso que a Lazarus pensa das pessoas. Tratam elas como brinquedos. Quando termina de dizer, ele lança o carro contra o tanque voador, causando uma explosão. Os pacificadores gritam que foram atingidos enquanto o tanque cai sobre a vila. Há uma enorme explosão. As pessoas moradoras do local começam a gritar. Superman fala para Lois que a poeira de cristal irá protegê-la. Lois fala para não se preocupar com ela, que vai ajudar as pessoas. Nisso, enquanto vemos o Superman salvando as pessoas, em terceira pessoa, após o encontro dela com Superman, narrando um relatório sobre o que aconteceu em sua missão, Lois faz observações sobre o traje do Superman, que ele possui tecnologias desconhecidas, e que achou que os poderes do Superman vinham do traje. Porém, ela estava enganada. O homem desconhecido, na verdade, possui esses poderes. Lois continua falando que a extensão de seus poderes ainda é desconhecida, e que pelo que ela percebeu do kryptoniano, ele também não conhece muito sobre suas habilidades e nem como usá-las, mas que suas emoções são totalmente humanas, que ele tem uma vontade inabalável. Superman usa seu pó para carregar as pessoas daquele local destruído. O kryptoniano coloca as pessoas no chão e fala para eles não terem medo da poeira, e diz que essa poeira pode tratar os ferimentos. Superman usa seu sopro congelante para apagar o fogo. Lois continua seu relatório dizendo que o Superman apresenta um comportamento tímido, mas que quando precisa se mostra confiante e que é muito sincero. Lois fala que naquele dia, por mais que ela tentasse capturá-lo, ela não tinha a menor chance. Lois conclui seu relatório que precisa de mais estudo e que está se disponibilizando para cuidar desse caso. A agente Lois decide não capturar o Superman depois de ver o quanto ele ajudou aquelas pessoas. Kal-El agradece. Superman, vendo que a agente não está mais agindo de maneira hostil com ele começa a se abrir sobre seu passado. No entanto, o clima é cortado no momento em que Sol consegue cortar a algema que unia os dois. Lois pede que Superman espere. No entanto, o kryptoniano sai pulando. Lois apenas o observa, enquanto uma pergunta sobre seu relatório é feita, questionando a opinião sincera sobre esse Superman. Lois está em frente a computadores terminando o relatório. Esse relatório é feito a uma inteligência artificial chamada Brainiac. A inteligência questiona a agente em que grau de ameaça o Superman está. Lois responde que não consideraria o Superman uma ameaça, porém Brainiac o classifica como grau 8. Lois diz que não foi isso que ela disse. Brainiac pergunta se o Superman tem que ser neutralizado ou ele pode ser controlado. Lois fala que ele pode ser controlado. Brainiac outra vez distorce o que ela falou e diz que a agente recomendou que ele tem que ser neutralizado. Lois soca a tela do computador, o chamando de idiota, dizendo que não foi isso que ela disse. Brainiac diz que o relatório está encerrado e o algoritmo Brainiac agradece. Naquele momento, outro agente da Lazarus entra na sala e fala que ela já acabou o relatório e que ela já pode ir, e fala que ela teve um bom trabalho. Lois diz que não. Lois fala que ela não terminou o relatório, porém o agente fala que Brainiac o encerrou. Lois diz que sabe que o sistema o encerrou, porém ela diz que precisa fazer esse relatório sozinha, pois esse Superman é diferente de tudo que ela viu. O agente fala que ninguém odeia escrever relatórios mais do que Lois. Lois fala que sabe disso. No entanto, isso é diferente, que ela precisa registrar os seus pensamentos com precisão, sem o auxílio de Brainiac. O agente deseja a Lois boa sorte. Lois começa seu relatório particular. Voltamos para o passado de Jor-El e Lara após saberem que Krypton iria ser destruída. Vemos o pequeno Kal-El saindo de sua casa junto com seu cachorro Krypton, enquanto na oficina vemos Jor e Lara trabalhando em alguma coisa. E Jor questiona Lara se isso irá funcionar. Lara fala que ela começou esse projeto com 12 anos de idade, que isto vai funcionar. Era o traje de exploração / nave espacial. Lara fala que eles vão precisar de mais cristais solares, afinal esse traje foi feito para uma criança. Jor-El fala que irá cuidar dos cristais ele mesmo irá minerar.
Lara questiona Jor-El se eles não estão se precipitando. Jor-El fala que precisa estar preparado antes de falar com os clérigos. Lara fala que os clérigos nunca irão ouvi-los, e mesmo que ouvissem, levaria anos até construírem naves para tirar todos de Krypton. Jor-El fala que eles são cientistas e que não podem negar a verdade. Lara fala que eles são apenas uma mecânica e um minerador das Terras Vermelhas. O que a Liga da Ciência fala é a verdade. Jor-El fala que se eles não ouvirem, ele roubará todo o cristal que conseguir, e Lara fará uma nave para tirar aqueles que amam de Krypton. Nisso vemos que Kal-El foi para a Venezuela. Lois termina seu relatório dizendo que ficou ótimo. No Brasil, no campo de batalha onde Kal-El salvou as pessoas, vemos ali os pacificadores que sobreviveram. Eles estão bravos com o que o Superman fez, e muito mais com a população que não consegue valorizar o que eles estão fazendo, tirando as pessoas da lama. Um dos pacificadores diz que aposta que alguma daquelas pessoas sabe o paradeiro do kryptoniano. Um dos pacificadores aponta a arma para algumas pessoas. O outro pacificador questiona o que ele vai fazer, e responde que vai ensinar a essas pessoas que a paz tem um preço, disparando assim contra pessoas inocentes. Nessa edição temos a conclusão da batalha no Brasil varonil, e a conclusão do primeiro contato que o Superman tem com Lois Lane, e como através do contato de ambos, vemos como o olhar da agente Lois muda com relação ao kryptoniano ao ver a maneira como ele se importa com aquelas pessoas, não o vendo mais como uma ameaça, criando até uma certa intriga em relação ao alienígena. A malvadona empresa Lazarus se mostra de fato totalmente desumanizada, ao ponto de não ligar para seus próprios agentes ao ponto de matá-los, para o bem da missão. Exemplo de Lois Lane, que seria morta se não fosse pelo Superman. A Lázaro ali se mostra totalmente não ligando para as consequências de seus atos, como destruir vilas e mais vilas sem qualquer tipo de remorso. Nessa edição vemos ali como o Brainiac está envolvido na trama e com a Lazarus, onde ele é uma espécie de inteligência artificial que está inserido na Lazarus. E o mais interessante é que aparentemente os agentes da Lazarus acreditam, pelo que eu entendi, é que eles acreditam de fato que ele é uma espécie de programa, onde os agentes relatam ali o progresso das missões. O que nós leitores sabemos que na verdade que o Brainiac possui um corpo físico, e como de certa maneira ele está por trás das merdas que a Lazarus está fazendo, quando a Lois está fazendo ali o relatório acreditando e está relatando a uma IA, mas que na verdade ela está falando com o Brainiac e ele distorce o relatório dela para seu interesse próprio. Talvez o Brainiac veja o Superman como uma ameaça para seu objetivo que ainda é obscuro. Outra questão é que esse capítulo nos aprofundou mais sobre a funcionalidade do traje do Superman, que ele na verdade é uma mistura de roupa de mineração com transporte espacial, e como Lara junto de Jor-El os construíram utilizando o pó de cristais lunares, e também a funcionalidade da roupa, a maneira como o pó é usado para diversas funções como defesa, para agarrar coisas e até com funções curativas. Eu ainda acho esse traje meio paia, principalmente a inteligência do traje que fica falando com ele, mas por incrível que pareça, eu gostei desse pó dos cristais, que faz ali o lugar da convencional capa. Esteticamente é bem bonito. Esse foi o vídeo, fique ligado nos próximos vídeos do canal, deixem o like, se inscrevam no canal por favor, e comentem o que acharam dessa história, se estão gostando ou não, e se engajem no canal, e se quiserem me sigam no X, beleza? E bebam água.